como conseguir conversar, se aproximar e desenvolver uma relação aí com os filhos, principalmente com os filhos adolescentes. Eu sou mãe de 3 adolescentes, eu vou te contar tudo como eu consigo criar essa conexão, como eu consigo ser uma mãe próxima e vencer as barreiras, as limitações aí de conversas e de aproximação entre mães e filhos. Olá, eu sou Dani Fontana, a dona da casa. Esse é meu canal. Já tá inscrita? Caso tu não tenha se inscrito ainda, se inscreve aqui no canal para fazer parte da nossa comunidade aí de mulheres, de mães, de empresárias, né, de donas de casa, de donas da casa. Eu tenho certeza que tu vai gostar muito dos nossos conteúdos e estar conosco aqui nessa jornada, né? Bom, hoje então nós iremos falar sobre um assunto que muitas mulheres me escrevem pedindo, sobre como desenvolver uma relação com os filhos adolescentes. Uma das coisas que as mulheres me trazem, as mães me trazem, é essa dificuldade de se aproximar dos filhos, de conversar, de estabelecer uma relação de conexão, de saber o porquê que o filho escolhe ouvir aquele tipo de música ou escolhe andar com aquelas amizades e como se preparar para falar de assuntos, né, tão relevantes na vida dos filhos, como sexo, como o uso de drogas, sobre como tá o mundo aí fora e já preparar os filhos para essa caminhada. Hoje em dia eu ouço muito, né, as pessoas falando, os adolescentes. Mas quem são os adolescentes, né? E aí todas as vezes que eu penso em quem são esses adolescentes, eu penso que os adolescentes que eu tenho em casa nada mais são do que adultos em formação. Tu já parou pra pensar dessa maneira? Que um adolescente hoje, né, ele é esse adulto que tá se formando, né? O adolescente de hoje é o adulto de amanhã. E uma das coisas que eu mais gosto de falar e compartilho muito é que nós sempre falamos na próxima geração, né? A próxima geração, a geração que tá vindo aí, a geração que tá se formando. Mas a geração que tá vindo aí, a geração que tá se formando, são os meus filhos, são os teus filhos. Tu já parou pra pensar que uma das maiores responsáveis por quem construirá a nova geração é tu e sou eu? Porque nós somos as mães da próxima geração. Nós somos as mães e pais aí, né, dos adultos que construirão a próxima geração. Então existe sim uma baita responsabilidade sobre nós, de prepararmos aí, né, adultos, homens, mulheres que trarão e que farão a próxima geração de uma forma sadia, responsável, com valores, com princípios. Mas tudo isso não é construído quando eles já chegam na fase adulta, é construído agora, que eles estão em formação para se tornarem aqueles adultos. E quem são esses adultos em formação? É o teu filho adolescente, é o meu filho adolescente de 15 anos, né? São as minhas filhas aí que estão entrando nessa fase intensa da adolescência, uma aí com 12 e a outra já, né, chegando aos 13 anos. Então talvez tu nunca tenha parado para pensar que existe sim, né, uma grande responsabilidade sobre nós de encaminharmos, de formarmos esses novos e futuros adultos aí para essa geração que tá se aproximando. E aí talvez tu nunca tenha pensado dessa maneira. E aí quando cai essa ficha de tu pensar, nossa, eu tô com um adulto em formação. E muito do que a gente vê de adultos aí com um problema de relacionamento, que não conseguem enfrentar algumas dificuldades da vida, muito das dificuldades que os adultos vivem, ou que tu viveu, ou que eu mesmo vivi, poderia ser prevenido, tratado, resolvido ainda lá na adolescência. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje, né? Vamos mergulhar em algumas dicas de como tu criar um dos momentos mais poderosos aí, que é o momento da conversa, né? O momento de tu conseguir se aproximar do teu filho, entender o que ele pensa, como ele sente, qual é a visão dele no mundo e qual é o mundo que ele tá, né, sendo introduzido. Quem são as pessoas que fazem parte do mundo dele? Tu tem conhecimento, sabe? Tu entende quem são esses amigos? Tu entende qual é o mundo aí que o teu filho tá fazendo parte? Não? Tu não tá conseguindo se aproximar? Então olha só, deixa eu te dar uma dica, tá? O que é conversar pra ti? O que representa pra ti conversar? Qual é a tua visão sobre conversar? Os momentos de conversa com os teus filhos, né? Quando tu pensa, eu vou conversar, vou ter uma conversa com meu filho, como tu enxerga isso, né? E aí eu quero te dizer como eu enxergo. Pra mim, conversar é ouvir, falar, ensinar, trocar, se posicionar,
compreender. Nossa, numa conversa com os teus filhos, tu vai conseguir tudo isso. Tu vai conseguir ouvir ele, tu vai conseguir falar pra ele, tu vai conseguir identificar como ele vê, como ele pensa, como ele se sente. Tu vai conseguir passar o teu posicionamento. Então eu não sei o quanto de tempo que tu tem investido hoje em conversas com os teus filhos, mas eu quero te dizer que uma das coisas que eu mais faço com os meus filhos é conversar, e é nesse momento que eu consigo me posicionar não como amiguinha deles, e sim como a mãe deles, trazer aí os valores que é necessário, mas sim, muitas vezes eu sirvo de ouvido, né, de amiga, né, para poder compreender o que tá se passando aí no mundo deles. Então uma das coisas que com certeza hoje mais eu invisto meu tempo com os meus filhos é em relação a conversas infinitas, conversas longas, conversas demoradas. Às vezes eles falam mais, às vezes eu falo mais, às vezes eu ouço menos, às vezes eles ouvem também. E aí é muito legal, porque eu consigo ter esse bate-bola. Mas a grande pergunta desse vídeo aqui é: como tu era como adolescente? Se tu voltar lá no tempo e tu começar a pensar como eu era, Daniele, como é que eu era na adolescência, né? E aí uma boa dica é, vai lá e pergunta pra tua mãe, né? A minha mãe é viva ainda, se a tua mãe for viva, vai lá e se aproxima dela e diz: mãe, como é que eu fui na adolescência? Como eu era como adolescente? E mais do que perguntar pros teus pais, pra tua mãe, pro teu pai, enfim, vai lá e volta no tempo e busca lembrar de como tu era como adolescente, porque em algum momento tu entrou nesse novo mundo, né? Nesse novo contexto social aí da tua vida. E como foi pra ti a adolescência? Foi um momento bom? Foi um momento que tu teve alguns tipos de comportamentos? Quais foram esses comportamentos? Como tu se sentia em relação aos teus pais? Como tu se sentia em relação aos teus amigos? Como tu se sentia em relação ao mundo? O que tu queria fazer e que não era permitido ou que foi extremamente liberado? E como foi essa construção dessas experiências na tua adolescência. E uma das coisas que a gente falha muito como mãe é esquecer que a gente já passou por aquela fase. É não parar e olhar e dizer: não, deixa eu lembrar como eu era na adolescência, como eu respondia, como eu agia, como eu me comportava, como eu me posicionava, quais foram os momentos de raiva que eu tive dos meus pais, o porquê que eu tinha esses momentos de raiva dos meus pais, né? E aí eu sempre lembro de um episódio que quando a minha mãe não deixava eu e meu irmão fazermos alguma coisa e eu ficava com uma raiva dela. E óbvio, né, que eu não dizia pra ela: mãe, eu tô com raiva de ti, até porque naquele tempo levava uma já no meio da cara, né? E aí eu lembro que ela me olhava e ela dizia assim: hoje tu tá sentindo raiva de mim, eu tô vendo isso no teu olhar, na tua face, mas lá na frente tu vai entender. E eu quero dizer que o lá na frente chegou e eu entendi. E aí eu passei a concordar com ela, né, do posicionamento dela. Mas o momento que eu tava vivendo passou e eu cheguei na fase adulta. Então muito do que tu se posicionar hoje, talvez os filhos não vão compreender, talvez os meus filhos não vão compreender, vão ficar com raiva, não vão concordar, mas eles vão ter esse entendimento lá na frente. Só que até chegar lá na frente, eles precisam passar por essa fase, né? Muitas vezes compreendendo, muitas vezes rebelando, muitas vezes ok, aceitando e muitas vezes discordando. E aí como lidar com isso, né? Então o primeiro ponto aqui na nossa conversa é como tu era como adolescente, né? Como foi a tua passagem pela adolescência, né? Busca isso dentro de ti pra tu ter clareza aí, pra tu conseguir então criar ainda mais conexão, é tu se colocando no lugar, né, do teu filho de adolescente. Hoje ele vive sim um novo momento, uma nova fase, mas como foi a tua fase, né? É importante que tu pense nisso. Ponto 2, tá? Quando tu recorda de como tu era como adolescente, tu consegue entender que o teu filho acaba hoje vivendo num novo mundo, no mundo dele. E aí as perguntas são: tu conhece o mundo do teu filho hoje? Qual é o mundo dele? O que ele ouve? O que ele assiste? Do que ele gosta? Quais são os amigos com que ele se relaciona? Quando tu para e observa o teu filho, quais são as habilidades que tu vê hoje se desenvolvendo nele? Ele é mais organizado? Ele é mais desorganizado? Ele é mais metódico? Ele é mais concentrado? Ele é mais comunicativo? Ele é mais introspectivo? Quais são as características que hoje tu já avalia no teu filho? Eu tenho 3, né, gurias? Então imagina, eu tenho um de cada perfil. Eu vou gravar um outro vídeo só falando sobre isso. Como lidar com filhos completamente diferentes. E assim, ó, só pode que Deus quer me capacitar, né? Porque ele me mandou um totalmente oposto do outro, que é totalmente diferente.
Então isso acaba me capacitando muito como mãe, porque a maneira como eu conduzo algumas coisas com o Pedro não é a mesma maneira que eu conduzo algumas coisas com a Rafaela. E aí o mundo da Rafaela é um mundo oposto do Pedro. E aí a Rafaela é extremamente comunicativa e a Nath já é mais introspectiva. E como conseguir acessá-los? Como conseguir me aproximar deles, uma vez que eles são tão diferentes, né? Então eu preciso parar e entender. Deixa eu observar qual é o mundo da Rafa, do que ela gosta, do que ela se interessa, quais são os assuntos que mais chamam a atenção nela, como ela se relaciona com as outras pessoas, tanto da família quanto com as amiguinhas quando vem aqui em casa, né? Mas deixa eu avaliar agora o Pedro, né? Qual é o comportamento dele com os amigos, quais são os assuntos que despertam os interesses nele. E aí quando eu paro e começo a analisar qual é o mundo do meu filho, eu começo a entrar nesse mundo, automaticamente eu vou criando uma super conexão. Então, Dani, como entrar nesse mundo, né? Como, agora que eu descobri o mundo do meu filho, como gerar essa introdução aí no mundo dele? Na verdade, uma das coisas que eu posso te dizer é que algumas coisas tu vai ter que começar a estudar e se interessar. Então talvez o teu filho goste de futebol, como meu filho gosta de futebol. E aí eu não entendo muito de futebol. Eu não entendo muito dos jogadores, eu não entendo muito de futebol. Então uma das coisas que eu fiz foi entender como pensa um esportista. Então eu fui lá e comprei, né, o documentário da vida do Cristiano Ronaldo. Eu fui lá e comprei o documentário da vida do Usain Bolt, que é o corredor olímpico. Eu fui lá e busquei o vídeo do documentário também do McGregor, né, aquele lutador. Eu precisava entender como é a mentalidade de atletas, de esportistas, né? E aí, o que eu fiz? Eu acabei, em alguns momentos, assistindo esses documentários sozinhas, em outros momentos eu assisti o documentário com ele. Então eu comecei a pensar, nossa, que loucura, olha a vida de um atleta, como é, como faz, como pensa, como treina, como se alimenta e tarará. E isso acabou me trazendo muito conhecimento, isso acabou me trazendo muito conteúdo pra trocar com ele. Lembra que eu falei que conversa é uma troca? Conteúdo pra trocar com ele. Então agora que eu sei como pensa um atleta, como ele se posiciona, eu consigo trocar. E aí ele fala uma coisa, eu falo a outra. Então agora eu tô bem decidida a entender mais sobre a vida dos jogadores de futebol. E aí entender um pouco da história. Então recentemente eu vi o filme do Pelé, estudei aí o caso bafão que aconteceu com a vida do Robinho. Então tudo isso para poder estar dentro do mundo dele e ter o que conversar. Porque eu quero que meu filho converse comigo, eu quero que ele divida aí comigo assuntos do interesse dele. Assim como a Nath. A Nath adora culinária, totalmente oposto do Pedro, né? Então ela gosta de culinária, ela assiste programa de culinária, ela vai lá pra casa do pai dela, o pai dela ensina e ela aprende uma nova receita. Ela vem pra casa, ela me fala da carne, ela me fala do tempero, ela quer cozinhar o bolo, ela quer fazer a massa, o molho fungo. E aí eu vou lá, sento com ela, vejo ela preparar e ela vai me explicando e tal. E aí eu vou dizer pra você, eu sou uma negação na comida. Sei fazer lá arroz, feijão, uma massa, né? Porém, eu sou super limitada. Culinária não é um assunto que eu amo, como eu gosto. Mas é um assunto que ela gosta. E eu tô super disposta, né, a agora concluir a inscrição dela num curso de culinária para poder justamente aí, né, colocar ela a fazer algo que desperta isso nela. Assim como o assunto da Rafa é um assunto diferenciado. A Rafa gosta de maquiagem, de cosmético, de pele, de cabelo, segue um monte de blogueira. E aí eu tenho com a Rafa alguns outros assuntos mais pertinentes a mim, né, que trabalho com cosmético e maquiagem. Mas o mundo de um é totalmente diferente do outro. E aí eu preciso, põe grande aí, editor. Preciso entender e estudar sobre o mundo do meu filho, dos meus filhos, para que eu possa então me aproximar, entrar nesse mundo e ter essa troca, e para que eles possam entender claramente que eu me interesso pelas coisas deles, pelos assuntos deles, pelas atividades deles, por tudo que tá aí rodeando a vida deles, e isso gera muita conexão. E aí, então, a terceira e última dica, e essa dica, ela, nossa, muito crucial, tipo, divisora de vidas também, pra nossa relação. Eu comecei, então, a estudar mais sobre linguagens de amor, né? E aí, eu entendi que, meu Deus, 3 filhos, 3 linguagens de amor. E aí, eu queria confirmar isso. Eu queria entender realmente como eles se sentiam amados por mim. E aí eu fui perguntar, né? Um dia eu perguntei pro Pedro como ele se sentia amado por mim. E aí, num primeiro momento, foi meio, como assim, mãe, se sentir amado? Daí eu perguntei pra ele. E aí fica as dicas de pergunta pra ti, tá? Filho, o que a mãe faz? Se sentir muito amado, cuidado por mim,
e perguntei a mesma coisa pras gurias. E aí quando eu perguntei isso pra Rafa, a menor, eu falei assim, Rafa, como tu se sente amada pela mãe? O que a mãe faz? Quais são as atitudes da mãe, os comportamentos da mãe que faz que tu se sinta muito, muito amada, né? E aí foi muito legal que ela disse, nossa mãe, quando tu me elogia, pum, palavras de afirmação. Quando tu me elogia, quando tu fala comigo, quando tu fala que eu tô bonita, que meu cabelo tá legal, que eu sou comunicativa, que eu sou extrovertida. Ai, quando tu fala tudo isso, mãe, eu me sinto muito amada, né, aí por ti. Quando eu perguntei isso pra Natália, a Natália me respondeu o oposto. Ai, mãe, quando tu para tudo e fica comigo. Quando tu conversa comigo, quando tu me dá super atenção, quando tu para tudo que tá fazendo e vem ali. Estar comigo, tempo de qualidade. E se tu não entende sobre linguagens de amor para adolescente, vou botar aqui, ó, aqui do ladinho, tá? Aí o editor vai botar a foto de um livro que tu precisa ler, tá? E na verdade existem dois. As 5 linguagens de amor para criança e as 5 linguagens de amor para o adolescente, tá? E é muito legal, porque ele fala sobre linguagem de amor. Todas as vezes que tu identifica qual é a linguagem de amor do teu filho, e aí tu pode perguntar para ele, eu não li o livro ainda, preciso comprar para ler. Não, pergunta hoje. Vai lá e cria um momento de conversa e diz, filho, eu queria saber aqui como tu se sente amado por mim. O que eu faço, o que eu falo, como eu reajo, que faz com que tu se sinta assim muito, muito, muito amado por mim. E aí te prepara para se surpreender positivamente, porque tu vai descobrir a forma mais eficaz de tu transparecer o teu amor pro teu filho e ele se sentir realmente amado por ti. E isso é tão legal, porque quando eu sei que como eles se sentem amados, eu vou ir nessa linguagem, eu vou ter atitudes voltadas para esse comportamento, né? E isso cria, nossa, um grau de intimidade, de relacionamento muito legal entre nós. E uma vez que eu sei a linguagem de amor da Rafa, da Nath e do Pedro, eu consigo então falar a linguagem deles, eu consigo me expressar tão claramente que fica escrito assim, ó, eu te amo, tu é importante para mim, tu é essencial. Seja com tempo de qualidade, seja com presentes, seja com servir, ou seja com palavras de afirmação, ou com toque, né? Então, quando tu entende a linguagem de amor, e aí se vocês quiserem se interessarem, eu gravo um vídeo novo falando só sobre linguagem de amor para os filhos. Isso é muito legal, isso faz com que crie uma conexão incrível aí tua com eles. Tu vai ser muito assertiva ao direcionar o teu amor e eles se sentirem amados por ti. E aí a última dica é, pergunta pro teu filho qual é a melhor lembrança que ele tem da infância dele contigo, né? E aí talvez ele vai dizer de cara, eu lembro de ti me xingando, eu lembro de ti me castigando, eu lembro de ti me batendo. Pode ser que eles respondam assim. E aí é uma ótima oportunidade pra tu voltar nesse ponto aí e até alinhar algumas coisas. Tá, filho, mas vamos lá. Tu lembra de mim te xingando, ok? Ok. Mas por que eu te xinguei mesmo? O que tu fez? Eu fiz isso. Tu se sentiu mal com isso? Sim, mas eu preciso te explicar o porquê que eu te xinguei naquela época, porquê que eu te castiguei naquela época, porquê que eu te puni naquela época, né? E não necessariamente tu vai ter que pedir perdão ou pedir desculpas. É importante que tu possa dizer claramente o porquê que tu teve aquele comportamento baseado no comportamento dele. E sim, se tu errou, se tu falhou, né? Se tu enxerga aí que houve uma falha tua como mãe, pedir perdão, pedir desculpas. É muito bom, né? É uma ferida a mais aí sendo curada, né, e cicatrizada. Bom, depois de respondido isso, tu pode simplesmente então dizer, tá, e agora então que a gente já resolveu isso, me fala aqui, qual é a melhor lembrança que tu tem aí da tua infância comigo? E aí, então, possivelmente ele vai trazer alguma lembrança, alguma coisa que ele gostava. E aí, eu quero botar aqui, na sequência desse vídeo, um vídeo que me fez chorar muito quando eu fiz essa pergunta pra Rafa, né? Qual foi aí a lembrança que ela teve? Então, olha só. Aí eu fui mostrar a maquiagem pro pai, você tirou umas fotos, e o pai ficou me elogiando. Agora não lembrança, parece que foi ontem. Mas o que ele ficou falando? Que eu era bonita, que eu era linda, a preferida do papai. Que lindo! Viu só? Olha que legal esse momento dessa lembrança dela. Uma coisa tão simples, uma coisa que ela vai carregar
E vocês ouviram quando ela disse assim, nossa, eu nunca vou esquecer. Nesse dia, quando ela falou isso, eu fiquei muito emocionada, tocou meu coração, no dia eu chorei, eu fiquei pensando, nossa, uma coisa tão simples, né? E essa coisa tão simples tá totalmente ligada a tudo isso que a gente tá falando nesse vídeo, né? Ao quanto tu pode criar esses momentos com os teus filhos, momentos que eles vão carregar pro resto da vida, que vai ser presente na memória deles, nas memórias de amor deles, na construção dessas crianças, desses pré-adolescentes, desses adolescentes, desses adultos em formação, né? E que incrível é saber que aquilo que tu faz, que é tão simples, mas é tão poderoso, é algo que vai formar aí um ser adulto, né, para uma vida. Aquele adulto que vai se tornar pai, que vai se tornar mãe e que vai levar com ele todas as coisas que tu ensinou. Então eu espero que tu faça uso dessas dicas. Se tu conhece outra mãe de adolescentes, se tu conhece outras mulheres, que esse assunto vai ser relevante, que vai fazer importância aí na vida delas, compartilha. Beijos! Vem comigo que aqui a gente vai contar tudo, vou falar tudo. De quem são esses amigos, tu entende quais são os amigos. Tu entende qual é o mundo aí que o teu filho tá fazendo parte? Não, tu não tá conseguindo se aproximar? Então olha só, deixa eu te dar uma dica. Então, deixa eu te dar uma dica, tá? Treinar é se aproximar. Então deixa eu te dar uma dica, tá? Entra. Vou deixar com ele, depois tu corta. Só que eu vou demorar um pouquinho aqui.